bem-vindos ao Baca Estúdio, dentro do espaço Criar e Gravar, com convidados especialíssimos. Natália Regina, cineasta, diretora, roteirista, fotógrafa, tudo que você imaginar, ela entende da arte. Marcos Costa, nosso exímio maquiador, fotógrafo, também participa de vários eventos aqui da cidade e fora daqui da cidade. Muito bem-vindos! Obrigado, Baca. Oi, pessoal. Aqui nós estamos nesse trio de artistas e de amigos também. Na verdade, gente, o que acontece? Nós estávamos aqui do lado de fora, na outra sala, né? Conversando a respeito de projetos. Hoje nós viemos aqui, na verdade, tiramos um tempinho, né, Mar? E resolvemos fazer o quê? Dividir esse espaço com vocês, gente. Porque é muito importante para você, artista, ter acesso à cultura, à informação, aproveitando desse espaço para criar sua identidade artística. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, Natália? Exatamente. E nós estávamos conversando hoje, lapidando meio que as nossas ideias para um projeto que nós já estamos desenvolvendo há um bom tempo. E aí surgiu um assunto que, na verdade, a gente já veio falando disso há um tempo e estávamos conversando lá, por que não, já aqui com o estúdio, com todo esse aparato, por que não dividir com vocês também? Porque fala um pouco assim do nosso cenário artístico, das possibilidades dessa era digital que chegou, as dificuldades que a gente encontra hoje, né, tem encontrado hoje dentro da nossa profissão. E aí acho que vai rolar um bate-papo bacana com vocês aqui. E aí, gente, o que é legal? Nós estávamos conversando aqui, falando a respeito, né, dos grandes... A gente sempre pensa, né, embora aqui a nossa vida, principalmente a minha do Marcos, seja muito São Paulo, mas a gente sempre pensa, né, no cenário cultural de Santana de Parnaíba. Riquíssimo, lá atrás principalmente, né, a gente tinha nomes e artistas de peso, e eu faço questão de mencionar aqui o Miguel Vilar, que sempre foi uma grande referência quando se fala a respeito de Cabeção, a Eno e com os figurinos, os dois juntos já fizeram aí uma dupla de muito sucesso, já embalaram muitos carnavais nossos, carnaval de rua lindíssimo, o samba de bumbo, que tem aí nessa nossa geração, né, um nome que desponta lindamente, que é o João Mário, que hoje o João Mário não é nem só uma pessoa que gosta de samba de bumbo, ele é um pesquisador, é um estudioso sobre o tema, né? E a gente fica olhando para essas pessoas e fala, meu Deus, olha as referências que nós temos, porque hoje o que nós continuamos a perpetuar é o que eles fizeram lá atrás, é fruto do trabalho, da dedicação deles lá atrás, né? E aí também um outro nome que nós temos, Edmilson de Andrade, que aí vem com o drama da paixão. Nosso mestre. E o que é muito legal, que nas nossas conversas, nós estávamos falando de começos, né? Cada um aqui tem a sua profissão, mas o nosso início foi no teatro com o Edmilson. Edmilson está aí há décadas já, dando cursos, clown, dança circular sagrada, mesmo os eventos, né? Os espetáculos que o Edmilson fez tantos pela cidade. E o drama da paixão, gente, e aí eu acho que é uma coisa muito legal, é onde a gente vê a resiliência, né, a persistência de um artista, de um profissional de verdade. Porque o Edmilson começou com o drama da paixão atrás da igreja, e ele levou o drama da paixão para dentro da barragem Edgar de Souza. Ele consagrou o drama da paixão como o primeiro maior espetáculo a céu aberto no gênero sacro, né, de São Paulo, e o segundo maior do Brasil. Então a gente olha para isso, a gente também entende hoje que não dá, as nossas referências da cidade, dos artistas de grandes nomes, são referências de peso, de gente que se dedica, que se doa e que faz de verdade, não escreve qualquer coisa, desenvolve projetos de verdade que vão ficar para a posteridade, que é um orgulho para nós, né? E agrega para as pessoas, para a comunidade, né, para os artistas locais, né, e para todas as áreas, né, para todas as artes. Para todas as áreas e todas as artes. E a gente tem que aprender a valorizar isso, porque a gente sabe a dificuldade que é você fazer com que um projeto dure tanto tempo e cresça. E crescente, né? Sempre numa crescente. Sempre numa crescente. Então não dá para desmerecer. A gente tem que olhar realmente e falar assim, de que maneira você artista, pode contribuir ao lado desses grandes nomes, porque hoje eles são as nossas referências. Amanhã seremos nós a referência de uma nova geração que vem chegando. Então a gente precisa, assim, o tempo inteiro, olhar um pouco esse cenário cultural e pensar sempre com muito carinho de como é que a gente pode contribuir. Nós, numa outra conversa, o Baca falou pra gente que tem um artista vindo pra cá agora, que já é da cidade, com uma nova ideia, um novo projeto, que na verdade não é nem um projeto, né, Baca? É um evento. É um evento gigantesco. E aí o Baca pode falar até com mais... Sim. Trata-se do evento do primeiro Parnaíba Moto Festival. É um encontro de motos
podemos dizer, nos mesmos moldes do antigo mobilismo. A cidade vai ser fechada, né, só para transitar motos, com bandas de rock, com mercado de pulgas. As grandes montadoras vão trazer motos para fazer test drive, né, e vai ter muita troca de informações. Vem os motoclubes, vários já confirmaram presença, o maior deles com mais de 500 motos inscritas. Então, e é uma delícia, que é uma e o coisa Sérgio que que está coordenando tudo isso, o Sérgio Hard do Grupo Terço, né? Ele lá junto com o Flávio Venturini no passado, em 76, fizeram um sucesso danado, grandes artistas. E o Sérgio agora encabeça esse evento aqui para a cidade, que já se tornou um evento de calendário anual. Olha que delícia, né? Muito bacana. E aí já podemos convidar todos. Vai ser dia 10 de agosto agora, de 2025, né? Dia 10 de agosto, o dia todo, das 9 às 18 horas. E tá muito relacionado ao que o Marcos falou, né? Dessa junção dos artistas, né? Da gente se misturar e contribuir um com a arte do outro. Porque às vezes as pessoas, a gente não entende muito como é que as pessoas veem, né? Mas olha que delícia você poder ver artistas chegando e trazendo coisa nova, que é o que a gente está falando aqui, né? De novos projetos. Com certeza esse vai ser mais um que a gente vai ter no nosso calendário, que vai ser sucesso de verdade. Tem tudo para ser um grande sucesso. Eu gosto muito de pontuar que o que a gente precisa em Santana de Parnaíba é de integração sociocultural. Eu acho que integração sociocultural é fundamental para que o artista tenha mais espaço, mais protagonismo, assim. É importante que o artista que está no bairro, você que está no bairro, que é artista, você que canta, você que faz teatro, você tem que se integrar socialmente. Então, assim, integração sociocultural é muito importante para que o artista que está no condomínio, para que o empresário que mora no condomínio, possa ter vias, de fato, de estar patrocinando, apoiando a sua ideia, essa iniciativa. Existe uma carência, não é, em Parnaíba quando a gente fala de integração sociocultural, não é? E é muito importante isso. Então, esse evento aí do Sérgio promete muito sucesso e estamos aqui na expectativa, né, Natália? Com certeza, eu acho que só vem agregar, é mais um evento para nós, né? Às vezes a gente está aí direto com o pessoal, com a população, com os artistas principalmente, e as pessoas falam, tá faltando alguma coisa nova. Chegou aí a coisa nova, o Sérgio gente. trouxe esse grande evento para nós. Então, uma boa tarde aí pro Sérgio, né? Sérgio, parabéns pela iniciativa. Muito sucesso, muito vai dar sucesso. certo. Eu estou entrando com a produção do evento junto com ele, modéstia à parte. Olha, gente, sabendo disso aqui agora, que legal. Está fazendo a produção desse evento junto com o Sérgio, estou muito feliz também. Sucesso garantido já. Eu acho que a forma dos grandes eventos de Parnaíba tá presa à originalidade, né? Você pega o Edmilson Andrade aí, o Drama da Paixão, para 30 anos de Drama da Paixão. São 3 gerações de Drama da Paixão, né? E a gente vê aí que agora com essa votação da lei dos streamings, é importante que a gente enfatize isso, gente. A gente tem que estudar mais essas palavras aí que estão sendo sucateadas. A gente tem que ler sobre ancestralidade. Ancestralidade tá nesse lugar delicado, né, Natália? De quem começou, quem veio antes de nós. Exatamente. Então, quando a gente pega Miguel Vilar, Enio Almança, quando a gente lembra que nós já tivemos aí no passado o maior carnaval de rua do estado de São Paulo, que hoje a gente não tem mais, a gente precisa pensar urgentemente em como ser a número 1 também na cultura, em como tem um senso cultural que realmente funcione. Quantos artistas a gente tem em Parnaíba? Quantos cantores, quantos atores? Há uma carência, não é? Então, quando a gente pensa numa das cidades mais antigas do Brasil, a gente tem que entender que talvez essas pessoas que começaram antes sejam, hoje em dia, as nossas maiores inspirações e as pessoas que têm a maior bagagem. Miguel Vilar tá aí, foi um dos primeiros formandos das belas artes ancestrais, não é? Então, a gente tem que pontuar e lembrar que a palavra ancestralidade não está ligada à cor de pele, está ligada a quem veio antes. A quem veio né? antes. Então, máximo respeito para essas pessoas aí que estão no cenário. Exatamente. E nessas políticas públicas tem que reconhecer esse pessoal. Tem que reconhecer. E tem que patrocinar, entre aspas, os novos a seguirem esse caminho, a seguirem essa luta, essa batalha. Porque não foi fácil para eles. Assim como não é fácil para nós hoje. Nós. E imagine querendo ou para não, eles. E a gente, é o que nós estamos falando aqui, o peso que a gente também, essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade. Hoje a gente tem alguém para perpetuar aí o samba de bumbo, o cabeção, mas a gente não pode esquecer de quem trouxe. É por isso que a gente tem o que perpetuar, né? E nós estamos aqui também conversando há meses, pensando numa infinidade de coisas que realmente tenha conteúdo e que possa agregar
agregar, porque é uma responsabilidade também querer agregar com bons projetos ao lado dessas grandes pessoas. Então não dá para ser, né? Eles têm que ter reconhecimento, com certeza. Perpetuá-los e gerar fomentos para que a gente possa continuar, cada um também no seu plano, né? no seu meio, perpetuar os antepassados para hoje e para sempre. E quando nós falamos, Mário, é muito interessante lembrar que quando nós falamos aqui sobre fomento e políticas públicas, a gente está falando aí de leis que incentivam que essas culturas sejam colocadas através da educação. Então, assim, uma quantidade de escolas que Santana de Parnaíba tem hoje, é muito interessante que a gente tenha o fomento cultural através da educação. É muito triste ver que o analfabetismo cultural é imenso em Santana de Parnaíba, devido à grande massa de gente que vem de fora e que não tem identidade cultural. E cultura é a identidade do meio que você vive. Então, é importante tanto quem está no condomínio entender a identidade cultural do local onde você vive, que não está agregado só ao conjunto de arquitetura que a gente tem aqui ligado aos casarões antigos, mas está ligado também a quem faz a literatura, a quem faz as pinturas, né? A gente teve Mariazinha Fernandes, uma das mais premiadas artistas, uma das pinturas mais importantes quando o assunto é naif dentro da pintura brasileira, é de Santana de Parnaíba. A gente tem algumas pequenas homenagens que vêm sendo feitas a ela. Só que assim, agora com a nova lei dos streams, que a gente está falando de cinema, não é, Natália? De cinema, que a gente também tem uma grande referência na cidade, que foi aí o nosso querido e amado, eu posso falar até com particularidade, o Luiz Antônio Piá. Então, olha o nosso cenário. Exatamente. Em várias áreas, como ele é riquíssimo. Então, o próprio Murilo nas esculturas. Murilo de Sá Toledo, que você pode viajar em todo o Brasil e encontrar essas esculturas do Murilo em vários lugares do Brasil. Só que a gente tem que trazer essas pessoas para o mundo do audiovisual, então está na hora da gente levar essas pessoas para o cinema, para a tela, para que elas possam fomentar outros talentos que estão aí escondidos e aí, ainda. Pensando nisso, quantas histórias, gente. Quantas histórias de vida, de sucesso, né? De resiliência, de insistência. Exato. E o que a gente fala e pontua muito, que foi inclusive o mote, né, do que nós estávamos falando hoje, gente, é que assim, lá atrás, nós já fizemos muitos projetos aqui na cidade, né? E aí a vida vai seguindo seu fluxo, cada um foi para um caminho. Mas nós sempre fomos muito presentes, né, nessa parte cultural da cidade. Tínhamos um grupo grande. E lá a gente escrevia coisas e montava projetos e tudo mais. Só que o tempo vai passando, com ele vem aquela coisa da maturidade pessoal, profissional. Então hoje a gente entende assim. Era muito comum lá no passado, por exemplo, numa roda de artistas. As pessoas falavam assim, mas é difícil ser artista, pior ainda ser artista no Brasil. Só que o que falta hoje pra gente? Que isso que é o legal para vocês aí que de repente estão querendo fazer um projeto e não sabe para onde vai. A gente precisa, tem uma fala do Marcos que eu acho linda, que ele fala, a gente fala isso o tempo inteiro, que a gente precisa beber na fonte, não adianta você querer mergulhar estando no raso. Então, nós fazíamos projetos lá atrás, mas o tempo passou, a linguagem também evoluiu. Hoje, com o avanço tecnológico, as oportunidades que a gente tem, principalmente com as mídias sociais, gente, são infinitas. Então, esse diálogo que a gente diz, é difícil e tal, pode ser que ainda tenha as suas dificuldades. Mas por quê? A gente estava muito naquela coisinha, só vou enxergar aqui. Hoje a gente tem que enxergar o macro, né? Nós, até então, nunca tínhamos participado de um edital. Não por falta de vontade, era tempo. Participamos do primeiro aqui em Santana. Não foi Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi um sucesso. E foi um perrengue para a gente entender como é que funcionava. Foi um aprendizado. Para todos nós. Só que aí nós entramos nesse universo dos editais. A gente não parou ali. Era o Marcos, olha, tem São Paulo, tem não sei o quê. Abriu um leque. Então nós fomos atrás de pesquisar, de entender essa outra possibilidade. Estudar, analisar, cada um. Exatamente. Aonde que nós podemos nos colocar com as coisas que nós temos. Então não é não tem só essa linha, não tem só isso. E hoje, gente, tem uma coisa que é muito primordial, assim. Às vezes a gente fala, eu vou atrás de um apoio cultural. Tá, de que maneira que você vai atrás desse apoio cultural? Porque você tem que entender que hoje não basta você ser só a mente, né, Max? Você fala? Artista. O artista, eu acho que ele foi projetado só para fazer arte. Ele não tem esse senso de empreendedorismo, né? Ricardo Almeida, vale lembrar, o Ricardo Almeida sempre enfatiza isso, né? Que é importantíssimo você continuar estudando, é não parar, é sobre não parar. Essa resiliência aplicada ao não parar de estudar é muito importante, para que hoje você ocupe esses espaços dentro das artes visuais e da mídia. Porque desde a pandemia a gente viu a tecnologia chegando e a gente, né, anseia por quê? Porque é muito triste a gente ver uma cidade que tem uma bagagem cultural. A gente tinha uma carência
de ver a cidade evoluindo em habitação. A gente tinha uma carência de ver Parnaíba ainda pequena em infraestrutura. E hoje a gente tem Parnaíba número 1 em tantas áreas, né, meu? A gente tem a infraestrutura aí, uma segurança pública que é uma número 1 do Brasil. A gente tem um hospital gigantesco chegando aí, um dos maiores do Brasil também. Uma saúde que tem uma junção de tecnologia, um sistema de saúde que é muito legal, que serve de inspiração para outras cidades. Parnaíba é uma cidade modelo, né? Que inspira. E por que não pode Parnaíba, Santana de Parnaíba, também ser referência em cultura, sendo que a gente tem os maiores artistas do Brasil aqui? Exatamente. Então, quando eu penso em cultura hoje, Santana de Parnaíba, eu penso nessa carência e na importância de políticas públicas para que os artistas se empoderem, né? Se empoderem. Porque, como a gente estava falando aqui, é muito isso. Hoje, nós artistas, para a gente conseguir avançar até e contribuir, a gente não é mais, nós não estamos mais na condição de só artistas. Somos artistas, somos empresários, a gente entende do universo de marketing, de publicidade. Por quê? Precisa, gente. Às vezes vocês estão aí querendo somar também, não sabe como, vamos contribuir para a gente alavancar cada vez mais esse cenário cultural da nossa cidade, que já foi muito riquíssimo e que tem condições, né? De ser mais, de manter. E eu sempre falo, gente, por que a gente funciona tão bem? Eu, o Baca, o Mar, porque a gente passou daquela fase de quantidade. Hoje a gente está prezando por qualidade. Então, de madrugada aqui, um bate-papo, é isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. A gente vai fazer curso, Baca agora vindo aí como produtor executivo, fazendo curso atrás de curso para entender, para poder absorver de verdade o que é essa função, qual que é o meu papel, porque a gente também tem isso. Né? Não adianta, eu estou fazendo arte. Tá, mas e aí? Quem que vai cuidar dessa parte burocrática, administrativa? Porque a gente, artista, nunca teve esse pensamento. Precisa ter, passar a ter. Eu estava até falando aqui para eles, eu estou fazendo curso de logística. Por quê? Mas dentro da sua área é otimizar processos, é ter planejamento, é colocar esse conteúdo dentro da minha área, porque eu sei que eu vou precisar ter tempo de qualidade dentro daquilo que eu estou fazendo. E não é só nessa questão, né? A gente hoje precisa entender que o cenário do meio artístico também mudou. A gente está aí para as plataformas digitais, que tem, né, o povo que está bombando, acontecendo e tudo mais. Até para você produzir conteúdo hoje, vai nas mídias sociais. Você faz um vídeo de 1 minuto, tá? Mas você tem que entender qual que é o seu público-alvo. Será que se você fizer um vídeo de 1 minuto, nos 30 primeiros, você não tem um público-alvo, tá jogando material, esquece, você não vai ter aquele boom, não vai viralizar, não vai acontecer. Então hoje a gente tem que ter muita responsabilidade e se você quiser se destacar, porque a gente sabe, não vou nem falar que é concorrência, mas tem muita gente buscando as coisas, buscando e levando projeto e querendo ou não, às vezes vai bater numa porta que 10 já bateram. Por que você é diferente? Porque você está ali o tempo inteiro se reciclando, se atualizando para poder se enquadrar nesse universo, que a gente já não pode dizer que a gente não tem mais, é difícil, não dá. Até para você levar, né, Baca, um projeto para um apoiador cultural. A gente tem que ter consciência hoje de que não é só fazer, você vai chegar lá e ele vai te questionar. Como que você consegue rebater isso? Como que você consegue argumentar? É estudo, é pesquisa, bons projetos vêm assim, não hoje dá tem só... que ter planejamento, além de planejar o projeto, planejar como conseguir o patrocínio. Exato, porque esse empresário, ele vai chegar pra gente e vai falar o quê? Tá, qual que é o seu projeto? Você tem que pensar, para quem que eu vou levar? Porque a imagem dele vai ficar atrelada ao seu projeto, ele vai querer te questionar. Então, muitas vezes, a gente não consegue por quê? Talvez porque não se dedicou muito, porque a gente não se reciclou, precisa se atualizar com a linguagem, com o que o mundo pede agora. O Marcos falou dos streamings, que tá aí bombando, crescendo, todo santo dia. A projeção dos streamings é que para 2028 tem 85 milhões de assinaturas, de assinantes. Vale lembrar que é muito importante estar em Santana de Parnaíba e ser um artista daqui nesse momento. Porque as grandes produções do cinema nacional hoje já contam com locações aqui em Santana de Parnaíba. Então você vai assistir aí um novo filme que conta a trajetória aí do Sidney Magal, você vai assistir Raul Seixas daqui a pouco nos cinemas e você vai reconhecer Santana de Parnaíba. Cenário. Então sai muito barato, né? A logística ela cai por metade do preço quando se escolhe gravar cinema em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba já lidera em termos de gravação. Não é? Foi cenário de novela, que já foi tudo. Comercial de cerveja, enfim, Santana de Parnaíba tem essa riqueza. Já existe uma logística toda providenciada para esses tipos de eventos. Então, eles conseguem fechar a cidade, conseguem fechar os quarteirões, as ruas, de acordo com a necessidade das gravações. E olha que lindo. Isso não é qualquer cidade que não coloca. É para você ver o quanto a gente se enquadra em tudo.
O quanto a gente se enquadra em tudo. Exatamente. E a gente está aqui hoje montando projeto, gente, para poder também agregar com esses grandes nomes e também poder ser amanhã referência e tudo mais dentro desse cenário cultural, torcendo para que ele dê esse boom que ele precisa ter, né? Precisa ter, é necessário, e tentando contribuir da melhor maneira possível. Tanto que eu falo assim, nós temos o Baca aqui, como eu disse, né, que vem como produtor executivo agora, que tem se aprofundado nisso, porque precisa, isso é primordial para a gente fazer a coisa acontecer. Nós estávamos meses atrás, numa conversa lá informal, surgiu uma ideia, essa ideia foi para o papel, virou um projeto, e aí agora vai começar a dar os primeiros passos da Empoderartes. Exatamente, o Instituto Empoderartes, nós vamos agregar o espaço à prática de todas as artes, dentro do que for possível aqui, viabilizar no espaço. Né? Dança, teatro, cursos de fotografia, workshop, de música, workshop, gravação de eventos, gravação de personagens. Aqui pode fazer qualquer coisa no estúdio. Coisa. E vale lembrar que é uma grande oportunidade para que isso aqui seja de acesso a quem está nos bairros, a quem está nos condomínios, e para quando Parnaíba venha receber essas grandes produtoras, a gente possa fornecer essa mão de obra, não é? Daqui, setor de Parnaíba, ajudando muito a economia criativa local, gente. Então, assim, quantos talentos nos bairros aí? Exatamente, sabe por quê? Eu acho que é muito coisa da oportunidade mesmo, porque, de repente, nesse nosso projeto que nós vamos trabalhar para isso, o Empoderarte já vem com essa coisa, empodere-se da arte mesmo, da arte como ferramenta de transformação social, como ferramenta para levar educação, né? E é importante, porque quantos novos talentos não vão vir? A gente teve essa oportunidade lá atrás, exatamente. Vamos fazer hoje. Quantos talentos temos aqui nessa cidade que basta ter um local, uma oportunidade de se expressar, de se colocar, de ser dirigido às vezes, né? De ser recomendado às vezes. Então precisa de um espaço comunitário que tenha várias opções de artes para a pessoa se encontrar, para ela aflorar aquilo que ela tem dentro dela, aquele talento que ela tem dentro dela. Exato, precisa disso. E falando, gente, ainda dessa questão do Empoderartes, né? O quanto a gente já se doou, indo para São Paulo, a gente vê tantas possibilidades lá fora e fica com essa vontade. O Empoderartes é fruto disso, dessa vontade da gente, minha, do Marcos, o Marcos também, que vive muito em São Paulo, né, Mar? Eu acho que é muito importante ter um espaço como Empoderartes aqui, porque eu sinto essa carência nos meus amigos artistas que estão no bairro. A gente tem uma gama de bairros tão grande, né? Colinas da Anhanguera, Fazendinha, que é o nosso maior colégio eleitoral, e também tem uma carência cultural incrível. A gente não tem mais a Comojuve, que é um espaço que está fazendo falta, né, Mário? Está fazendo, sim. Lá tinha várias atividades que os jovens iam, né, gratuitamente também, e se desenvolviam lá. E agora com a Empoderartes a gente vê a possibilidade de levar fomento cultural, não é? Através da educação cultural, e está descobrindo, aumentando o nosso banco de talentos. A gente precisa de um senso cultural urgente. A gente precisa saber quantos atores a gente tem, quantos cantores a gente tem, quantos cenógrafos a gente tem. E se a gente não tem, com um espaço desse, com essa oportunidade de fomentar isso, de criar esse banco de talentos, já começa desde o início, legal, cadastrando e fomentando. É muito essa importante, ideia. É agregando valores, agregando processos, né? Agilizando processos, descobrindo talentos, incentivando os talentos que a gente encontrar. Exatamente. Essa é a ideia do E o legal do Empoderartes também, porque a gente não quer focar só, a gente sempre teve muito assim, essas coisas da dança, do teatro e tal, mas agora a gente quer trazer a fotografia, a maquiagem, o cinema, a gente quer abrir um leque, porque de repente tem nessa comunidade, nessas comunidades, nesses bairros que a gente tem gente que quer, mas não sabe os caminhos. Então a Empoderartes vem como esse espaço, né, que a princípio a gente vai começar aqui no espaço que o Baca já tem e tudo mais, que está todo adequado para isso, mas pensando também em alguns momentos, né, fazer uma Empoderartes itinerante, que a gente possa rodar bairros também, possa entrar em outros projetos desenvolvidos aqui, apresentar na cidade, nas escolas. Fica aqui, inclusive, gente, vocês artistas que nós conhecemos, porque é a hora da gente de somar mesmo, isso que é o bom. Nós vamos entrar em contato com vocês com certeza, para virem aqui, fazer um dia de workshop, né, fazer alguma coisa diferente, com cada um, óbvio, dentro da sua área artística, para somar dentro desse espaço que eu tenho certeza que só tem a agregar, né, não só na nossa vida profissional, mas na nossa como pessoa também, porque é contribuir da maneira mais positiva que a gente possa imaginar dentro desse cenário cultural que a gente vai ficar na torcida para que alavanque e aconteça, volte, né? O Instituto Empoderartes está às ordens. Às ordens. E, gente, mais alguma coisa, Max, você quer falar?
gosto sempre de enfatizar que a arte tem um papel transformador. Então, se a sua arte, seja você cantor, ator, cenógrafo, diretor, se ela não serve para provocar o questionamento no outro, se ela não serve para formar uma opinião política, cultural, ela serve para quê? Então a arte, ela tem esse mecanismo de transformação. Não é à toa que a gente tem aí um dos maiores diretores de teatro a céu aberto do Brasil, residindo em Santana de Parnaíba, e que daqui a pouco ele pode estar fazendo esse grande espetáculo acontecer em vários outros lugares, graças a quê? Graças a muita resiliência. Edmilson Andrade, acho que continua sendo uma das nossas maiores inspirações. Sim. Não é? Todo mérito para quem começou antes de nós, né? Seria impossível para mim, enquanto artista, uma pessoa preta e de periferia, ter um diálogo tão claro, tão objetivo, se antes não tivesse sido fomentado na minha pessoa, com tanto carinho, com tanto afeto, essa necessidade de fazer arte continuamente, né? Eu não paro de fazer arte nunca. Eu já levei minha arte para Salvador, já levei minha arte para a Avenida Paulista, eu levo ela para as universidades hoje, mas muita gente me inspirou antes, né? Eu comecei a fazer... Meu primeiro curso de maquiagem artística foi graças ao Mário Bacarelli. Né? Era um curso caríssimo. Faz tempo. Né? Faz tempo isso, mas assim, sempre tem alguém que acredita em você. Não é? Mais um talento que a gente descobriu. Foi só dar um incentivo. Do início, olha o questão do início. Então, quando a gente fala ancestralidade, às vezes você temos tá aí... exemplos, né? Temos exemplos, né? Então, às vezes você pensa, a banalização das palavras, com acesso à tecnologia, ela é incrível, né, Natália? Porque a gente não pode ficar preso nessa bolha de achar que a ancestralidade está ligada à cor de uma pele, gente. Está ligada a quem veio antes de você. Então, para que você reconheça isso, a gente tem que ter esse olhar para o Edmilson Andrade, para o Miguel Vilar, entender, beber dessa fonte. Está na hora da gente levar isso para as escolas. Eu acho que é muito importante. Políticas públicas, ela só tem realmente efeito eficaz se ela for através da educação. Sem educação, fica difícil para você que está me ouvindo agora até entender o que eu estou falando. Então é muito triste, sabe? Quem está no condomínio, porque teve acesso à educação, consegue entender de forma clara. E talvez você que está na periferia, ou você que é um funcionário público que tem essa carência, não consiga entender. Mas sem identidade cultural fica muito difícil. Então eu quero que todo mundo tenha identidade cultural. Não é? Acho que a cultura transforma tudo, todos, a todo momento, a todo instante. E se empoderar é sobre isso. Né? Por isso estamos aqui, ó. Empoderados de arte, sobre vista isso. Essa camisa com a gente. Vista essa camisa. E o emblema é justamente esse, é uma mão que pode você se apoderar do seu talento e levar para frente. É isso, gente. Ó, antes de encerrar, a gente já vai deixar um beijo aqui para todo mundo que a gente mencionou o nome, que vocês são os queridos, são, sim, nossas grandes referências. Nossos heróis. São nossos heróis. E nós estamos aqui pensando Parabéns. com todo carinho para também não passar vergonha. Para continuar esse trabalho bonito de vocês, aí do lado de vocês, obviamente. E é isso, gente. Lembrando que nós estamos aqui no Espaço Criar e Gravar, gente. Então você, empresário, artista, comunicador, não importa. Gente, Espaço Criar e Gravar está aqui de portas abertas esperando você. Venham, venham. Venham! Venham, venham.